lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E agora eu acho que está do jeito. Não estranhem, que eu já observei ali que deu uma desajustada na formatação. Então, se achar alguma coisa estranha quando estiver passando aí, tá certo? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo de número 11. Olha só o que a palavra de Deus nos diz aí. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros como têm feito. Eu vou ler novamente. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros como têm feito. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós rogamos nesse momento que o Senhor nos ajude, por favor, na ministração da Tua palavra. Nos dá sabedoria e discernimento. Nós não somos nada sem o Senhor. Nós carecemos do Teu cuidado, do Teu agir nesse momento. Que a Tua rica palavra nos edifique, nos anime, nos encoraje a prosseguir. E principalmente nesse tema tão importante para nós, que diz respeito aos relacionamentos. É isso que oramos, Deus, e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e amigos, vamos falar então sobre cultivar relacionamentos saudáveis, considerando aí de uma forma mais direta no ambiente da igreja. Meus queridos, quando a gente pensa em igreja, quando a gente pensa em pessoas, a gente considera que nesse ambiente vai haver dificuldades no que se diz respeito a relacionamento. Quando a gente pensa em gente, quando a gente pensa em pessoa, a gente sabe que principalmente nos dias que a gente vive, é complexo às vezes a gente olhar os relacionamentos e como eles se dão e como eles acontecem. A gente percebe a questão do comportamento, como as pessoas agem. Nós consideramos também como as pessoas transmitem um pensamento, como elas transmitem alguma crença. Nós observamos também como elas estão reagindo na adversidade, na tribulação, na prova, talvez no casamento. Mas não somente isso, nós olhamos também como as pessoas estão ali compartilhando os seus dons, os seus talentos dentro do ambiente da igreja. E meus irmãos, uma coisa é certa: Deus quer usar a nossa vida na vida do nosso irmão. Deus quer usar a minha vida para ser bênção na sua vida, assim como Deus quer que a sua vida seja bênção na minha vida. Deus quer usar o seu povo. Deus quer que essa igreja seja bênção na sua vida. E isso diz respeito a essa mutualidade que precisa ser vivida onde? No ambiente da igreja. E esse texto no qual nós acabamos de ler diz: animem e edifiquem uns aos outros. Como um desafio aqui nessa introdução, pois se estamos pensando numa igreja que cultiva relacionamentos saudáveis, ela tem que ter essa mentalidade: eu estou aqui para ser bênção na vida do meu irmão. Eu estou aqui para edificar, para animar o meu irmão. Mas uma outra pergunta precisa ser feita nesse momento: o quanto nós estamos dispostos a fazer isso? Uma outra pergunta: o quanto nós temos feito isso? Sabe por quê? Quando nós pensamos nesse cuidado mútuo, nós estamos pensando sim em relacionamentos saudáveis, mas em uma igreja que
quer ser saudável. Por quê? Isso faz parte do DNA de uma igreja que se importa com o outro, que se importa com o próximo. Mas convenhamos, nessa sociedade que estamos vivendo, nós vivemos de uma forma muito triste, aquilo que muitos chamam aí dessa cultura da privacidade. Infelizmente, nós nutrimos isso na nossa vida e nós percebemos as pessoas fazendo isso e às vezes nós também fazemos. Às vezes não, a gente faz isso e sempre. Vou dar um exemplo. Quantos de vocês está lá no seu WhatsApp, ativou o modo, olha, eu vou dizer que eu vi a mensagem, mas não vi, sabe? Aquele sinalzinho lá do azulzinho do WhatsApp, aqui, né? Deixa ele aí fritando um pouquinho, depois eu respondo, né? Aí você vai olhando, você vê que toda a nossa filosofia de vida, ela começa a girar em torno disso. Parece que a gente não quer ser incomodado. Mas a grande pergunta é, o cristão, ele precisa ter essa mentalidade quando alguém vai em direção a ele e pergunta algo, como simplesmente até mesmo uma mensagem, dizer, poxa, ele está me incomodando. Se nós estamos considerando que queremos o quê? Cultivar relacionamentos saudáveis, será que é esse tipo de filosofia que eu tenho que ter para a minha vida? Mas não somente isso, nós chegamos à igreja, por exemplo, rapaz, eu vou chegar, né, sabe, 6 horas, e daí já está cantando, aí eu sento, ninguém conversa comigo, e sabe quando o pastor estiver orando e fazer aquela partezinha final, rapaz, o pessoal fechou o olho, o que eu quero é já estar lá, abrindo a porta do meu carro e indo embora. A gente começa a ter algumas ações assim que dizem que a gente não quer ter contato. E nós somos criados para termos relacionamentos. Nós somos criados para fugir desse tipo de mentalidade e em Cristo experimentarmos relacionamentos saudáveis. E por isso, mais uma vez, eu te pergunto, você tem ido em direção a pessoas? E você tem também acolhido pessoas? Seja no ambiente da igreja, que vai ser algo que a gente vai tocar mais pontualmente, mas seja em qualquer ambiente. Como você tem experimentado essa questão dos relacionamentos e tem vivido e experimentado? Então a gente vai caminhar um pouquinho nisso e a gente vai pensar um pouquinho como nós podemos cultivar esses relacionamentos saudáveis aí, seja na igreja, seja onde estivermos, porque onde estivermos Deus nos chamou a nos relacionarmos, ok? Primeiro desafio para nós então, como nós podemos cultivar relacionamentos saudáveis com toda a humildade. Vamos dizer juntos? Como nós podemos cultivar relacionamentos saudáveis? Com toda a humildade. Nós precisamos ser humildes, a fim de que nós possamos proporcionar esse ambiente do quê? De relacionamentos saudáveis. Mas exato, o que isso tem a ver com humildade? Por que é necessário, eu que quero então ter um relacionamento saudável, por que é necessário então eu desenvolver isso? Em primeiro lugar, o chamado da igreja então é cuidar de almas, é cuidar de gente, é cuidar de pessoas. Você é um cristão, você foi chamado a cuidar de pessoas. Segundo, quando que essa utilidade começa? Começa por nossa, o quê? Necessidade de cuidado. Nós também precisamos de Deus e precisamos do quê? De outras pessoas. E para que isso aconteça, é necessário ter o quê? Humildade. Uma das coisas que aconteceu na nossa vida quando nós recebemos ao Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador,
é o reconhecimento da necessidade de um Salvador. E para termos esse reconhecimento, reconhecer a necessidade de um Salvador, em algum momento da nossa vida nós nos prostramos diante dele. E nós, com humildade, consideramos, poxa, não tenho mais condições de eu viver a vida como eu vivo sem quem? Sem Cristo. E automaticamente, então, quando eu entendo isso, eu reconheço também a necessidade do quê? De ser participante da igreja do Senhor. E viver, então, inserido aonde? No corpo. Que tem as suas debilidades, que tem as suas fraquezas. Mas esse sinal de humildade é: eu preciso do meu irmão. Eu preciso dessa minha irmã. Para quê? Para que juntos nós possamos caminhar e experimentar com profundidade a beleza do Evangelho. E isso está conectado com relacionamento. Que, para falar a verdade, quando nós pensamos em relacionamento, um outro resgate que precisa estar na nossa mente é que nós somos criados para ter relacionamento. Quando Deus cria o homem e a mulher, é para se relacionar. Com quem? Com Deus Trino. Quando nós vamos ler a oração sacerdotal no Evangelho de João, capítulo 17, Jesus vai orar para que aqueles que estariam, que ficariam e futuramente também que iriam crer no Evangelho, que eles pudessem o quê? Ser um, como o Pai é um, com o Filho, com o Espírito. Por quê? Porque isso diz sobre relacionamento. Ou seja, nós precisamos então cultivar relacionamentos saudáveis com humildade. Isso contribuirá então para uma cultura de igreja mais unida e menos na autodefensiva. O que então a expectativa é que nós então consideremos um grupo de irmãos unidos, onde você pode falar do quê? Da sua dor, onde você pode falar das suas dificuldades, onde você pode confessar o seu pecado e falar das suas lutas, dos ídolos do coração, né, como os queridos aí desenvolveram nesses dias. E a igreja então, como nós lemos, ela pode animar, ela pode nos exortar, ela pode nos edificar, a fim de que nós experimentemos então esse cuidado. E ficar na autodefensiva não é o caminho que nós queremos considerar. E infelizmente muitos de nós às vezes caminhamos para esse caminho e nos esquecemos que o Senhor nos acolheu em graça, nos perdoou, nos lavou. E às vezes esse caminho da autodefensiva é o medo de se expor, da vergonha. O que o irmão vai achar de mim? Se eu falar isso aqui, rapaz, o que aquelas pessoas vão achar de mim? E a gente preocupado na autodefensiva com a nossa imagem, com temor a homens. E uma igreja que quer cultivar relacionamentos saudáveis, ela considera então que ela teme ao Senhor e foge então dessa realidade. Meus queridos, o apóstolo Paulo, ele faz da humildade uma prioridade na vida da igreja. E se nós estamos pensando em cultivar relacionamentos saudáveis, isso também precisa fazer parte da nossa vida. Acompanhe comigo, você não precisa abrir, eu coloquei aqui o texto. Olha só o que o apóstolo Paulo nos diz nesse texto de Efésios 4, do 1 ao 3. Portanto, como prisioneiros do Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Olha só agora, sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros. Façam todo o possível para se manterem, olha só de novo, unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. O apóstolo Paulo, então, quando ele escreve essa carta aqui à igreja de Éfeso, ele está valorizando a importância da humildade no ambiente dos relacionamentos.
E olha só o que ele diz, ele dá ênfase nisso: vivam de modo digno do chamado que receberam. Nós recebemos esse chamado do Senhor para vivermos dessa forma. Não é um chamado do pastor Onéias simplesmente, não é um chamado meu, não é um chamado de uma outra pessoa qualquer, é um chamado que nós recebemos do Senhor, a fim de que nós possamos viver em humildade, de forma amável, a fim de que nós então possamos ser também, como ele diz aqui, pacientes e na unidade. E se vocês podem perceber aí, a humildade ela precede as nossas ações. Antes de cultivarmos relacionamentos saudáveis, é de extrema importância termos humildade, praticarmos, termos a noção disso. Quer aprender a ser humilde? Precisamos ler os evangelhos. Quer aprender a ser humilde? Leia os evangelhos e olhe a vida de Jesus. Quer aprender a ser humilde? E ouça o que o Senhor Jesus está dizendo atentamente. Para falar a verdade, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29, Jesus havia dito: eu sou o quê? Manso e humilde. Ele diz: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Então nós precisamos, meus queridos, ter isso em mente. O cristão humilde, então, ele reconhece seus pecados e limitações. Ele responde: eu preciso de Jesus e eu preciso também do quê? De outras pessoas. Ao reconhecer isso, ele revela a confiança no controle de Deus, a certeza do perdão e do amor de quem? Do Senhor. Ao afirmar isso também, ele revela o seu descanso em Jesus, e não de ter de ser alguma coisa. Isso é muito importante. Mas não somente isso, ele reconhece suas necessidades e fraquezas, abre as portas para a graça de Deus, na qual encontramos confiança, paz, segurança, sabedoria, e aqui embaixo, como é um pedacinho ali, é liberdade nele. Liberdade nele. Meus queridos, o cristão então, ele precisa ter isso em mente. Ele tem esse chamado a cultivar relacionamentos saudáveis no ambiente da igreja, e o primeiro passo é ter em mente: eu preciso ser humilde, eu preciso desse coração humilde. E caminhando ainda nesse ponto da humildade, a humildade então ela vai nos conduzir aonde? A oração. Mas Azaf, o que está querendo dizer com oração? O que está querendo dizer com essa humildade que nos leva à oração? Olha só que interessante. A humildade ela nos conduz à oração nesse sentido. Esta é uma maneira de pôr a humildade em ação. Peça alguém para orar por você. Sabe, mas eu peço oração por mim, mas eu queria te encorajar aqui que o humilde, ele pede oração de uma forma bem direcionada, porque ele reconhece as suas necessidades nesse sentido. O nosso orgulho nos impede de apresentarmos os nossos pedidos, às vezes, de uma forma categórica, de uma forma bem transparente. E mais uma vez aqui, a humildade nos faz o quê? Abrir os nossos corações, abrirmos mão da autodefensiva e nós então fazermos o quê? Estarmos seguros em Cristo e dizer: poxa, o meu irmão é importante, eu preciso compartilhar, eu preciso pedir o quê? Oração. E aqui então, eu queria compartilhar com os queridos como que nós podemos fazer isso, como eu posso pedir oração. E aqui eu queria apresentar para nós 2 passos. Número 1, identifique o problema em sua vida. Número 2, conecte um problema específico à Escritura. A vontade de Deus é que nós peçamos ajuda a Ele e possamos pedir isso, essa ajuda também a outras pessoas para orarmos por nós, sendo os nossos auxiliadores nas nossas lutas. Mas uma questão importante é:
nós precisamos conectar esse problema à palavra de Deus. Vou dar um exemplo. Talvez você esteja ansioso, ok? A palavra de Deus lá em Filipenses vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Puxa, a ansiedade está me consumindo, preciso que alguém me ajude. Mas aí não é só pedir, ore por mim, mas identificar isso. Poxa, por que eu estou ansioso? Olha, parece que eu estou confiando em mim mesmo. Olha, parece que eu não estou entregando esse anseio ao Senhor. Olha, parece que eu não estou descansando. E aí eu conecto isso com a palavra, na convicção de que, rapaz, eu vou pedir para aquele irmão orar para que eu tenha o quê? Mais confiança no Senhor. Por isso eu procuro um irmão, uma irmã e digo: olha, ore por mim. Eu estou lidando com ansiedade, mas olha para que eu tenha mais confiança no Senhor, porque eu estou enfrentando esse problema lá em casa, mas eu não estou confiando no Senhor. Eu tenho tentado resolver as coisas com a minha própria força, com o meu braço. E isso faz então que eu conecte essa oração de uma forma o quê? Correta e de uma forma bem direcionada com as Escrituras, para que o meu irmão ore por mim. Então, cultivar relacionamentos saudáveis envolve essa posição de humildade e envolve também esse caminhar. De que forma? Quando eu vou ao meu irmão pedir oração, eu faço então de uma forma correta, conectando o problema específico à Escritura, identificando esse problema de uma forma que agrade ao Senhor e não simplesmente ali eu só esteja lançando algo, né, em direção às pessoas. Assim, meus irmãos, quando nós temos esse ato, nós envolvemos a igreja com a nossa vida, e a igreja também se torna útil na nossa vida. Parece um ato tão bobo, né? Mas é importante para uma igreja que quer cultivar relacionamentos saudáveis. O segundo passo, meus irmãos, quem quer cultivar relacionamentos saudáveis se aproxima de pessoas. Na introdução, nós falamos um pouquinho sobre isso. Meus irmãos, Deus toma a iniciativa de se aproximar de nós. Nós tomamos a iniciativa e nos aproximamos também de outras pessoas. Lembra daquela filosofia errada e mundana? Olha, eu vivo no modo privado, eu não quero me relacionar assim com pessoas, eu não quero ir em direção às pessoas. Meus queridos, se nós queremos cultivar relacionamentos saudáveis, nós precisamos ir em direção às pessoas. Uma pergunta para pensarmos: essa semana você foi em direção a que pessoa dessa igreja? Essa semana você procurou qual irmã e qual irmão você foi na direção dele durante essa semana? Nós, se queremos cultivar relacionamentos saudáveis, nós precisamos então tomar a iniciativa e nos aproximarmos de outras pessoas como Deus se aproxima e se aproximou de nós. Isso é fundamental. É fundamental. Cuidado com as desculpas. Eu não tenho tempo, aquele irmão, aquela irmã é muito difícil. Não, no domingo eu vejo ele e pergunto. Se aproxime de pessoas. Não seja enredado pelas mentiras. Vá em direção às pessoas. Olha só o que esse texto bíblico nos diz. O Deus que dá sempre o primeiro passo. Pois assim diz o Senhor soberano: eu mesmo procurarei minhas ovelhas e as encontrarei. Ezequiel capítulo 34, versículo 11. Mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento como um todo, nós olhamos sempre Deus indo em direção às
Pessoas. Lembra lá do Éden? Gênesis 3. O casal peca. Adão e Eva voltam e vão em direção ao Senhor para tentar resolver o problema que eles se meteram? Não. Deus faz a pergunta: Adão, Eva, onde vocês estão? Deus sempre indo em direção. Você vai olhando as histórias bíblicas e você percebe isso, Deus amando e indo em direção às pessoas. Então, meus queridos, Jesus vem a nós e nós vamos uns aos outros manifestar a graça de Cristo. Nós éramos inimigos de Deus, agora nós somos amigos de Deus e nós vamos em direção às pessoas, com humildade, independente se as pessoas são difíceis de confessar, se aquele irmão, aquela irmã um pouquinho mais calado, se talvez era um pouco mais deslocado ali no ambiente, mas nós amamos e nós não tememos a rejeição de ninguém, porque nós queremos cultivar relacionamentos saudáveis, porque isso exalta o Senhor. Meus queridos, nós também nos importamos, porque Jesus nos ouviu e nos ouve, e nós queremos ouvir pessoas. Meus irmãos, nós vivemos numa época onde nós só queremos ser o quê? Olha, a gente chega numa conversa e a gente quer que aquela pessoa esteja disponível para nos ouvir, ok? E aí a gente fala e fala. E aí quando a pessoa começa a fazer ali, talvez uma exortação, talvez compartilhar o que ela acha sobre aquilo, uma ideia, um pensamento, o que a gente faz? Rapidamente a gente mete o pé, a gente vai embora, porque a gente não está disposto a ouvir. Mas o crente que quer cultivar relacionamento saudável, ele está disposto a ouvir, escutar. Nós precisamos ter isso em mente, ter isso no nosso coração. Todos nós precisamos tanto de humildade como do auxílio da Escritura, para que possamos vencer os estágios iniciais de uma boa conversa proveitosa. Ok? Eu queria compartilhar com vocês aqui alguns passos de como nós podemos fazer o quê? Termos conversas aí proveitosas, alguns passos iniciais, tá bom? Vamos lá. Isso aqui não é propor uma lista, olha, tem que ser desse jeito, não. É só sugestões para que a gente possa ouvir os nossos irmãos, para que a gente possa mostrar que a gente os ama e que a gente quer a atenção deles, seja nas alegrias, seja nas tristezas, ok? O Senhor nos chama de sua família, então nós cumprimentamos calorosamente. O Senhor nos conhece pelo nome, então aprendemos o nome de alguém. Nossa, eu tenho um problema muito sério de gravar nomes, vocês não têm ideia disso, né? Às vezes eu estou na minha cidade andando e alguém me para e começa a conversar comigo como se fosse meu melhor amigo. Eu falo, rapaz, como é o nome dessa pessoa? Tem uma dificuldade tremenda e eu sempre estou perguntando às vezes para as pessoas de novo. Mas isso é como algo que eu estou exercitando para cada vez mais melhorar. Mas é interessante que às vezes eu olho, por exemplo, lá na igreja, eu conheço todo mundo que entrar lá, eu falo, rapaz, eu sei quem é, sei onde mora, às vezes eu esqueço o nome, mas eu sei quem é. Mas às vezes é triste quando às vezes a gente percebe pessoas dentro da igreja, e às vezes você liga para o irmão e fala, viu, lembra de orar lá pela irmã Maria, né? Irmã Maria, filha, mas quem é essa mulher aí? E aí você começa a falar, a trazer uma descrição, de fato o camarada não sabe quem é, ele não sabe quem é a pessoa. E aí você vai olhando e percebendo que aquela pessoa ela não tem o quê? Ela não tem a perspectiva de desenvolver um relacionamento saudável. Infelizmente é o famoso jargão sendo aplicado, né? É o famoso cristão domingueiro. Ele só vai e entra, não se relaciona com ninguém, vem à igreja, vai embora, é isso aí, Deus abençoe, obrigado pastor, domingo que vem tô aí.
Meus irmãos, o Senhor conhece cada detalhe que aparentemente para nós é irrelevante. O Senhor diz que sabe todos os fios de cabelo que tem na nossa cabeça. Já parou para pensar nisso? O Senhor Deus é interessado nos detalhes. E aí a gente pergunta, por que isso está lá? Deus está revelando, olha, eu me importo com os detalhes. Com os detalhes da vida. Meus queridos, essa pessoa nova em seu grupo, onde ela mora, com quem ela mora, ela trabalha, ela estuda, ela é dona de casa, vai em direção às pessoas, pergunte. E ao mesmo tempo, quando você ouviu uma pergunta, cuidado para não estar na autodefensiva. O que esse cara quer saber da minha vida? O que esse fulano quer saber da minha vida? Quem é ele para perguntar isso sobre mim? Mas também, carinhosamente, já pergunte também, poxa, e você? Onde você mora? Você está vindo aqui, que legal. De alguma família aqui da igreja, né? O que a gente pode orar por ti? Vá em direção às pessoas. Vá em direção às pessoas, vá com humildade, assim como o Senhor vem em direção a nós. Nós precisamos nos aproximar das pessoas como o Senhor Jesus se aproximou de nós, né? Então, relembrando com toda a humildade e também com essa intencionalidade de ir em direção às pessoas. Quer cultivar relacionamentos saudáveis, nós precisamos de humildade e precisamos de intencionalidade, ok? O segundo, talvez esteja conectado um pouquinho com o coração, aliás, o segundo aqui que nós vamos ver, talvez esteja conectado com esse último aqui. Aproxime-se das pessoas, conheça o coração, mas vai dar um tom de um pouco mais de profundidade, vocês vão perceber esses assuntos do coração, né? Quando nós estamos pensando naquela intencionalidade, são as conversas um pouco mais triviais, mas quando a gente está pensando aqui, conheça o coração, nós estamos pensando em um tom um pouco mais profundo, em conhecer de fato o coração, sobre os assuntos ali profundos da alma, né? Assuntos do coração. O coração pode ser encoberto e difícil de conhecer muitas vezes. Nós escondemos das pessoas os nossos pensamentos e as nossas feridas. Não é verdade? Às vezes eu estou conversando com algum irmão lá na igreja e depois de tantos anos, de tanta amizade, ele solta uma coisa e fala, rapaz, mas tu nunca compartilhou isso, cara. Né? E às vezes eu olho e falo, poxa, né, a gente estava aqui para te ajudar. Né? Mas ao mesmo tempo, em algum outro ângulo, a gente percebe também que, será que de fato eu também fui procurar ele com uma intencionalidade um pouco mais profunda, pensando no seu coração? Quando nos dispomos a sermos mais conhecidos pelas pessoas, descobrimos o que de fato conhecemos, e de sermos conhecidos faz parte do que foi planejado para nós. Para nós. E isso tudo, meus queridos, o que vai nos levar a refletirmos então? Que esse tipo de conversa é prazerosa e essencial quando estamos dispostos a cuidar, a ajudar, a encorajar uns aos outros de maneira eficaz, conectando com o primeiro versículo que nós lemos nessa noite. O apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses, animem e edifiquem uns aos outros como tem feito. Como tem feito. Meus queridos, nós precisamos então irmos e considerarmos esse coração para que possamos ajudar, encorajar, cuidar de pessoas. Nós então podemos pensar aí na profundidade, nas camadas do coração. Nós não vamos gastar tempo com isso, e eu tenho certeza que o seu pastor aqui, Onéias, já falou
em algum ponto acerca disso com vocês, mas a gente vai passar bem por cima, olhando alguns textos, ok? A profundidade do coração, a gente consegue se lembrar, por exemplo, desse texto de Jeremias 17, do 5 a 8, que diz: assim diz o Senhor, maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta seu coração do Senhor. É como um arbusto solitário no deserto, não tem esperança alguma. Habitará em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada onde ninguém vive. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. E olha só, é como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes da água. Não se incomoda com o calor e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses da seca e nunca deixa de produzir o quê? Frutos. De uma forma bem poética e figurada aqui, uma linguagem figurada, Jeremias, nessa descrição, ele está apresentando o quê? Um coração que ele vai se estendendo como raízes profundas. Então a gente vê, então, essas camadas do coração. Provérbios diz: os bons conselhos ficam aonde? No fundo do coração. Mas a pessoa sensata os traz à tona. As palavras do Senhor Jesus: onde seu tesouro estiver, ali também estará o que? O seu coração. Falando da profundidade desse coração e pensando então, nós que queremos cultivar relacionamentos saudáveis, nós também podemos o que? Ir em direção à profundidade desses corações, de uma forma mais profunda. Meus queridos, quando nós pensamos nesses corações, nós consideramos os desejos naturais e corriqueiros que nos vêm à mente. Desejamos descanso e saúde para o nosso corpo, o melhor para amigos e familiares, a proteção contra os inimigos, um trabalho que seja significativo, vidas que façam a diferença, paz e amor. Quando nós vamos nos adentrando ao coração dessas pessoas, isso está conectado, né? Nós percebemos que quando entramos no coração, estamos conhecendo mais isso, conhecendo as suas necessidades, conhecendo afeições, e isso então nós podemos ver o que? Os seus desejos sendo compartilhados, e é ali então que nós podemos o que? Observar como nós podemos então ajudar mais essas pessoas. Perguntas que podem nos ajudar aí, ok? A primeira: quais foram os melhores momentos do seu dia? A segunda: o que foi especialmente difícil? Talvez hoje, no final do culto, você chegar para o irmão e falar: poxa, como foi o seu dia hoje? Como foi a sua semana? Teve algum dia, algum momento difícil que você lidou? E você está trabalhando e intensificando para conhecer com mais profundidade agora o que? O coração dessa pessoa. E ela pode dizer sim, e aí você pode perguntar: o que foi especialmente difícil? E ali você ouvindo, você está o quê? Cultivando um relacionamento saudável e ao mesmo tempo escutando e podendo estender o quê? O cuidado para os irmãos, para as pessoas que te cercam. A gente pode pensar um pouquinho mais nesse âmbito dos desejos morais, e algumas perguntas aí que podem nos auxiliar também. Como está seu coração, né? Essa pergunta revela o cuidado, revela interesse moral e espiritual. Em outras palavras, como você tem travado as suas batalhas espirituais? Uma segunda pergunta que não está aqui: como você tem lidado talvez com as tentações? Com as tentações. Isso tudo vai te ajudando a observar um pouquinho mais então o seu coração, os desejos por Deus, né? A nossa direção moral, certo e errado, se fundamenta em uma pessoa. Nós vivemos diante do Senhor, diante da face dele. A nossa vida precisa ser vivida em reverência ao Senhor, o nosso Criador, e Ele nos chama a conhecê-lo através de quem? De Cristo. E isso então, a observar isso, diante dessas perguntas, a gente pode então parar e pensar como essas pessoas estão pensando acerca de Deus, e então nós podemos ajudá-las. Como nós responderemos com a história da redenção,
apresentando o Criador, apresentando o Deus que ama e levando elas a se apegarem a quem? A Cristo, né? Conheça então e se alegre com pessoas. O nosso alvo, nós queremos conhecer os outros e também ser o quê? Conhecidos por eles. Então, é uma via de mão dupla. Nós queremos conhecer pessoas, mas quando as pessoas vierem até nós, eu quero estar o quê? Disponível também. Disponível. Saia do modo privado. Saia do modo offline, né? Dos mais jovens aí, saia desse modo. Vá em direção. Assim como também, se alguém vier em tua direção, responda. Haja com humildade, entendendo que aquela pessoa está demonstrando que se importa com você. E receba cuidado também. Ok? Nós vamos caminhar aqui um pouquinho para uma outra área, que seria a área do seja pessoal e ore, ok? Mas, como o nosso tempo se alonga, e como havia até comentado com o pastor Onéias, a gente não vai conseguir ver tudo isso aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos caminhar para o nosso último ponto que eu havia proposto aqui para nós, e depois eu vou deixar esses slides com o Onéias, ele vai compartilhar com vocês, e vocês vão poder olhar um pouquinho mais esse outro tema aqui, que seria seja pessoal e ore, ok? Até esse momento então, nós vamos fazer aqui uma breve revisão, e aí a gente vai por último para a gente concluir, ok? Cultivando então relacionamentos saudáveis na igreja. Então, como que a gente faz isso? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Com toda a humildade, aproximando-se de pessoas e tentando conhecer o coração, e também seja pessoal e ore, que depois vocês vão ver aí nos slides. E agora, o que eu queria compartilhar com vocês é sobre como nós podemos cultivar relacionamentos saudáveis conversando. Converse sobre sofrimento. E aqui nós vamos concluir nesse último alvo aqui, dos 8, o Eduardo Elch compartilha no seu livro. Ok? Meus queridos, conversar sobre sofrimento, aflições que estão instalados no nosso coração. E a palavra de Deus fala muito sobre isso. Uma vez que muitas de nossas conversas são sobre aflições, desejamos saber mais sobre o que Deus diz àqueles que sofrem, né? Meus queridos, sempre no ambiente da igreja nós vamos lidar com pessoas que estão sofrendo. Sempre nós vamos ver pessoas sofrendo, às vezes por questões espirituais, por questões que não estão bem definidas na sua mente, talvez às vezes por questões mais pontuais no âmbito da família, com problemas instalados no casamento, com filhos, talvez no trabalho, talvez também por questões do passado mal resolvidas, que estão voltando à tona e que estão ali. As conversas sobre aflições, elas sempre vêm. Talvez essa semana tu conversou com alguém que estava com algum problema, e essa pessoa te procurou, e talvez você teve a oportunidade de ajudá-la. Meus queridos, nós precisamos entender que nós queremos cultivar relacionamentos saudáveis, nós conversamos sobre sofrimento. E nós precisamos estar atentos a isso. E nós precisamos considerar isso. Meus queridos, por onde nós podemos então começar? Por onde começamos? Né? Algumas de nossas lutas, claramente então, nós podemos identificá-la onde? No texto sagrado. Assim como
As lutas que nós estamos ouvindo das pessoas, elas também estão aonde? Ali no texto sagrado. Às vezes o medo, a ansiedade, né? Talvez o temor por alguma coisa. Nós encontramos ali a Bíblia trazendo respostas. Em alguns momentos, isso talvez sejam conversas um pouco mais difíceis. Às vezes nós não temos a maturidade, talvez às vezes não temos a tamanha experiência sobre o assunto. E é ali que nós vamos ao nosso pastor, né? E que nós então fazemos o quê? Procuramos a ajuda de pessoas mais sábias para nos auxiliar nesse processo. Então, nós ouvimos atentamente aqueles que enfrentam essas lutas, e se nós sabemos o que responder de forma bíblica, nós respondemos e ajudamos. Mas quando não é mais possível dar algum passo, nós fazemos o quê? Procuramos ajuda de outros irmãos, de irmãs maduras, para nos auxiliar nesse processo. E meus queridos, eu queria rapidamente aqui pensar um pouquinho em algo que nos ajuda a compreender melhor esse tema, a compreender a importância dessas conversas, as conversas do sofrimento. E eu queria pensar rapidamente sobre o quê? Sobre a história do deserto. Em algum momento da nossa trajetória, nós já passamos por deserto. E aqui, o texto bíblico nos fala de um povo que passou pelo deserto. Não só passou literalmente, mas enfrentou um deserto aí na sua vida. Olha só, meus queridos, o que a palavra de Deus nos diz. Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão. Clamaram por socorro e seu clamor subiu até onde? Até Deus. E olha só o que o texto continua nos dizendo. Ele ouviu o quê? Os gemidos. E se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. O povo de Israel estava vivendo um momento de deserto, na escravidão, preso aonde? No Egito. Eles clamaram ao Senhor e Deus os ouviu. E meus queridos, a jornada então, essa história do deserto, Deus então ali revelou o seu grande poder. Mas a jornada foi difícil. A jornada em muitos momentos foi o quê? Complexa. Porque o deserto ele é árduo. O deserto ele é árduo. O deserto ele revela a nossa impotência, a nossa incapacidade. O deserto às vezes nos faz pensar que tudo está acabado, que tudo está perdido. No deserto muitas vezes a gente não sabe mais o que fazer e nem um passo sequer às vezes nós conseguimos dar. No deserto há muitas ameaças também, perigos e situações que nos expõem de tal forma que revelam o nosso coração. E meus queridos, é nesse momento que eu e você podemos o quê? Responder com compaixão. Sabe por quê? Nessa igreja aqui vai chegar ainda muitas pessoas que estarão onde? No deserto. Talvez você chegou a essa igreja e você estava no deserto. Talvez hoje você está no deserto e essa igreja está lhe acolhendo, cuidando de você. Mas meus queridos, é no deserto que nós temos o privilégio de nos aproximarmos de pessoas, para cuidarmos delas, para orarmos com elas, para literalmente exercermos a nossa compaixão. Por isso, há mais no deserto do que aflições. Há mais no deserto do que aflições. E a igreja precisa estar atenta a isso
e entender que o deserto na vida de alguém é um privilégio que Deus nos dá de estender graça, amor, cuidado, de amar aquela pessoa. Por quê? Porque esse é o nosso chamado, cuidar uns dos outros, cuidar de cada um que está aqui dentro. E isso faz parte então da nossa vida, do nosso chamado, Meus queridos, por que nós precisamos ter isso em mente? Nós já conectamos aí várias situações, mas o deserto então, ele é esse lugar que nós podemos apoiar as pessoas, e nós podemos então trazê-las aonde? Para perto da palavra. Qual que é o primeiro movimento de uma pessoa quando ela está no deserto? Ela quer fazer o quê? Fugir do sofrimento. Quando alguém está no sofrimento, qual que é a primeira questão que ele quer fazer? Fugir do sofrimento. Ele quer correr. Ele quer resolver o problema. Não é verdade? Mas a pergunta crucial, ela nunca é feita. Senhor, o que tu queres fazer na minha vida, nesse deserto? O que o Senhor quer me ensinar nesse deserto? O que o Senhor quer ministrar ao meu coração nesse deserto? E o deserto é o lugar onde o Senhor se manifesta, onde às vezes a gente não consegue vê-lo em algum momento, mas Ele está ali, e Ele quer mostrar o seu amor e o seu cuidado. No deserto então, meus irmãos, é o privilégio que o Senhor nos dá de sermos treinados, de Deus treinar a igreja, de Deus treinar a minha vida e a sua vida. John Piper tem uma frase muito famosa dele, que ele diz o seguinte, que o crente, ele não foge do sofrimento. O cristão genuíno, ele abraça o sofrimento, e ele passa com o Senhor o sofrimento. E em momentos de deserto na vida de algumas pessoas, nós vamos ter o privilégio de ajudar essas pessoas a passarem pelo deserto abraçadas com o Senhor e cultivando com elas relacionamentos saudáveis no ambiente da igreja. Eu queria compartilhar esse texto aqui com vocês, de Deuteronômio 8, do 1 ao 3, que diz o seguinte: obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que hoje lhes dou, assim vocês viverão e se multiplicarão e entrarão e tomarão posse da terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados. Lembrem-se do Senhor seu Deus, os guiou pelo deserto esses 40 anos, e olha só o porquê eles passaram pelo deserto, humilhando-os e pondo à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não os seus mandamentos. Sim, Ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, Ele os sustentou com o maná, um alimento que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de quem? Do Senhor. Meus queridos, a aprovação vai até as profundezas de nossa alma. Vamos crer e confiar nele mesmo quando as circunstâncias que nos cercam parecem o quê? Medonhas. E o deserto então é o privilégio que nós temos de experimentar esse agir do Senhor. Assim como o povo de Israel aqui entendeu que não estava apto em várias áreas, e então se esqueceram do Senhor, murmuraram, tiveram saudades do Egito e buscaram auxílio à parte do Senhor. E por isso que nós queremos uma igreja que cultive relacionamentos saudáveis. Sabe por quê? Porque no deserto nós estamos vulneráveis e nós estamos expostos de tal forma que podemos agir como Israel agiu. E por isso nós precisamos ter anseio de querer que alguém esteja do nosso lado,
para dizer: olha, faça o que a palavra de Deus diz, olha, cuidado com as suas emoções, olha, cuidado onde você está indo, vai dar ruim, hein? Cuidado. Nós, como igreja, temos essa oportunidade de ajudar, de cultivando esses relacionamentos saudáveis e estender essa graça, amor, para essas pessoas que estão vivendo e estão dessa forma. Muitas vezes repetimos a jornada deles, e quando a vida está difícil, confiamos nos nossos sentidos, que dizem mais do que Deus diz. E meus queridos, porque somos assim, tão ruins e tão falhos, Deus envia Jesus ao deserto para nos ensinar como nós podemos fugir dos fracassos humanos, para que nós não caiamos aonde? No deserto. Porque o deserto, então, é uma oportunidade para desenvolvermos a nossa fé, a nossa espiritualidade e crescermos no Senhor para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Meus irmãos, eu gostaria aqui de concluir, e vou dar uma avançada aqui em alguns slides, e depois, como eu disse, vocês podem tomar nota deles aí posteriormente, tá? Eu queria só concluir aqui deixando algumas ações aqui que estão conectadas como nós podemos ajudar ao próximo e a nós mesmos. Nós precisamos lembrar as pessoas que a vida é dura. Aqueles que seguem a Jesus sofrerão. Quem quer ter uma igreja com relacionamentos saudáveis e que seja bênção na nossa vida, precisa lembrar isso a nós. Olha, esse mundo é ruim, tu vai sofrer mesmo. Para falar a verdade, até Jesus havia dito, não é verdade? No mundo tereis aflições. Jesus já havia dito isso. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E às vezes os irmãos da igreja precisam nos lembrar isso. Olha, vai ser barra, mas a gente está junto. Segundo, peça que alguém leia juntamente contigo a palavra, e faça isso também com as pessoas que você quer cultivar relacionamentos saudáveis no ambiente da igreja. Sabe por quê? No deserto, às vezes a gente não tem força nem de ler a Bíblia, a palavra. Leia, ore com essas pessoas, encoraje a conhecer melhor a Deus enquanto estiver passando pelo deserto. Olhe para Cristo, convide outros a olhar para Cristo. Você olhe para Cristo e chame outros a olharem também para o Senhor Jesus Cristo. E o último slide aqui, ó. Viva pela fé. Busque auxílio para edificar o quê? A visão espiritual. Lembre-se, Deus é Deus. Humildade, pois não entendemos o quê? Todas as coisas. Busque auxílio. Confesse seu pecado e olhe para o futuro, porque Deus fala ao nosso sofrimento, mas nós também em todo tempo somos encorajados que esse mundo é passageiro e que em Cristo, a sua graça, um dia não lidaremos mais com o sofrimento. Por isso, meus irmãos, converse sobre o sofrimento. Porque se queremos cultivar relacionamentos saudáveis, precisamos entender a importância então de desenvolver isso na nossa jornada. Irmãos, para concluir, vamos relembrar aqui cada ponto e vamos falar juntos? Vamos lá? Cada movimento de como podemos desenvolver esses relacionamentos saudáveis no ambiente da igreja. Vamos lá? Cultivar esses relacionamentos. O primeiro, vamos lá? 1, 2, 3. Com toda a humildade, aproxime-se das pessoas, conheça o coração, seja pessoal e ore, converse sobre o sofrimento. Que Deus ajude a essa igreja a cultivar relacionamentos saudáveis. Que as pessoas ao entrarem aqui digam: poxa, eu quero ficar aqui. Porque aqui as pessoas estão promovendo, estão cultivando relacionamentos saudáveis. Isso é nítido. Isso tem sido bênção para a minha vida. E eu tenho certeza que será para a bênção de todos aqueles que se chegarem aqui.
Abra mão do seu conforto. Abra mão da vida offline. Abra mão e viva uma mudança significativa para a glória de Deus. Que Deus abençoe essa igreja para a glória de Deus. Amém?